Isso, o plano de Deus. Olha, perceba essa linha. Na evangelização que eu fiz essa linha no chão. Risquei uma linha no chão. De um lado eu coloquei esse bonequinho representando o homem. E do outro lado eu fiz o desenho de um outro bonequinho que representasse Deus. E citei aí João 10:10. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Relembrando que a vida antes da queda era de paz e vida. Vivíamos no Éden, quando eu digo vivíamos, estou me referindo aos nossos primeiros pais. Vivia-se paz e vida no Éden. E eles viviam essa relação entre Deus e o homem de maneira intensa, de maneira abundante, de maneira que não se conectavam um do outro. Havia paz. Porém, no próximo slide, houve um problema. Que problema foi esse? Nesse momento você vai riscar a linha que você fez e vai representar agora um grande abismo, uma separação. Você vai citar versículos que apontam para o pecado. E temos aí 3, tá certo? Isaías 59:2 que diz: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. E Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos, palavra destituído que significa separados, estão da glória de Deus. E por fim, Romanos 6:23, aí a parte A que diz, porque o salário do pecado é a morte. Perceba que esse pecado ele trouxe separação entre Deus Santo, Criador, para com o homem, pecador, e que agora está morto em seus próprios pecados. Houve uma separação, e essa separação não foi Deus quem quis que fosse separado, mas o nosso próprio pecado, a nossa própria decisão, a própria decisão de Adão e Eva no jardim, de viverem a partir do que eles entendiam ser o certo e o melhor para eles, eles optaram para comer a fruta, o fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E após comerem, automaticamente eles morreram. Não fisicamente, porque a morte física veio posteriormente, mas eles experimentaram uma morte espiritual, uma morte moral. Eles foram separados da comunhão de Deus e expulsos do jardim. Então você aponta aí para quê? Houve uma separação, e essa separação de fato é o problema. Vivíamos antes com Deus no jardim, de maneira conectada com paz e vida, em uma relação profunda entre Deus e o homem. Porém, essa relação, esse laço foi quebrado e houve uma separação. Partindo para o próximo slide, que continua esse problema, existe um segundo problema. Se o primeiro problema era a separação, o segundo problema é o quê? A nossa tentativa de nos reconectar com Deus. Tudo bem, eu sou pecador, mas basta eu fazer boas obras. Aí eu consigo me reconectar com Deus. Ou basta eu me tornar um membro de uma religião, e aí eu me conecto com Deus. Ou basta eu viver moralmente bom, fazendo o que é certo, e aí eu me conecto com Deus. Agora veja aí, Isaías 64, versículo 6, parte B, o que diz: todos os nossos atos de justiça se tornaram como trapos de imundícia. É como que se Isaías estivesse falando aqui, o próprio Deus, né? Falando que, por mais bons que eu e você possamos nos esforçar para ser, os nossos atos continuam ainda sendo trapos de imundícia aos olhos de Deus. O que te faz bom não é as nossas práticas de bondade, porque o homem não é bom em sua essência, o homem é depravado. Tudo bem, eu sou crente, vivo para Deus, busco estar em comunhão com Deus, o sangue de Cristo me purificou de todo o pecado, eu fui lavado, eu estou salvo, mas eu continuo com a minha essência pecaminosa, eu ainda continuo com a minha inclinação, a minha tendência para a inclinação para com a minha própria carne. Em verdade que aqueles que vivem para o Espírito Santo e que são cheios do Espírito Santo, eles se inclinam para o que é de Deus. Mas a gente ainda continua com a natureza carnal, aquela natureza que todos os dias precisa ser sepultada, precisa ser crucificada com Cristo na cruz, assim como Paulo falou: já estou crucificado com Cristo, e já não vivo eu. Ou seja, todos os dias eu preciso tomar a decisão de não viver mais eu.
e permitir que Cristo viva a vida dele a partir de mim. Agora, qual o remédio? Próximo slide, a gente descobre um remédio. A cruz. Fomos desconectados de Deus, tentando tomar a nossa própria iniciativa, que nos impossibilita mesmo que façamos qualquer coisa de chegar até Deus. Veio um remédio, e o remédio é a cruz. Olha aí, a Jesus, ele é a ponte. Perceba aí o que disse Paulo aos Romanos 5,8. Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Quem te reconecta com Deus não é a tua moralidade, não é a tua boas obras, não são as tuas práticas religiosas, mas o que te reconecta com Deus é a cruz. É o remédio. Esse remédio você não compra na farmácia. Esse remédio foi dado gratuitamente. Veja o próximo slide aí. João 1,12. Todos quantos o receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. Significa que, se você estava do lado de cá, morto em pecados, pelo que Cristo fez por mim e por você naquela cruz, nós podemos atravessar essa ponte e nos reconectar com Deus Santo e recebemos a vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Então o boneco passou, a nossa resposta não basta apenas ouvir o que Ele fez por nós naquela cruz, não basta apenas chorarmos na semana da Páscoa, assistindo um filme de Mel Gibson e lembrando dos feitos de Cristo na história, basta-nos também responder com fé e arrependimento e receber a Cristo, porque João falou, todos aqueles que o receberam, têm que receber, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, ou seja, aos que creem no seu nome. E a gente encerra o próximo slide, fazendo a revisão, para que você acompanhe esses 4 pontos. Vimos o plano de Deus, paz e vida. No começo, o homem vivia uma relação de paz e vida com Deus. Partindo para o segundo ponto, você vai evangelizar a pessoa e dizer a ela qual é o problema. Se tinha paz e vida, o que aconteceu? Pecado, você relembra os textos bíblicos aí que falam sobre o pecado e aponta para uma separação. Em terceiro, e aí você vai explicar o homem tentando se aproximar de Deus e cria pontes, mas não são suficientes. E na sequência, o terceiro ponto, entra Deus na nossa história, trazendo o remédio que é Cristo crucificado. E na sequência, a nossa resposta que é receber a Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas. Muito fácil. Você pode utilizar essa evangelização com um papel em branco, com uma caneta, e você faz. Você escreve ali, desenha uma linha, faz 2 bonecos, um do lado e o outro na outra extremidade, um representando Deus, outro representando o homem. Fala sobre essa vida antes que o homem caísse. Depois você risca essa linha ao meio, falando que hoje o homem está separado de Deus por suas próprias escolhas. Depois você começa a construir pontes e dizer que essa ponte, ela significa a religião, só que ela não chega do outro lado, ela é insuficiente. Cria outra ponte e a chama de moralidade, só que ela não chega ao outro lado porque ela é insuficiente. E cria outra ponte, falar sobre as boas obras, e ela não chega ao outro lado porque ela é insuficiente. Apagando todas as pontes criadas pelo próprio homem, você cria a cruz. Essa ponte nos leva em reconexão com Deus novamente. Porém, eu preciso chegar do outro lado. Se eu ouvir que Cristo morreu por mim, se eu estou vendo a ponte, mas eu fico do lado de cá, eu continuo morto. Eu preciso olhar para a cruz e passar pela cruz. É a mensagem do Evangelho. De maneira clara, uma abordagem evangelística, estudamos aqui para a glória de Deus.